Ele estendeu sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Ele estendeu sua mão para mim. Graças a Deus. Vamos cantar ainda mais um hino, 183 do nosso cantor, Alvo Mais Que a Neve. Glória a Jesus. Aleluia. Para o maior
Que Deus nos dê força e graça. Amém. O que mais precisamos nesta hora, né? Amém. E eu quero, nesta hora, a gente às vezes se emociona, né? Por todos os acontecimentos que têm acontecido neste mês. E nosso primeiro culto hoje, neste ano. E sem a presença do nosso irmão Antônio neste culto, a gente sabe que isso vai trazer emoções, mas o que eu quero dizer é que ele está bem, melhor do que nós. Amém. Mas eu quero, nesse momento, agradecer a Deus. Amém. A Deus pela vida que Deus deu ao nosso irmão. Foi uma pessoa que marcou, por pouco tempo que nós estivemos juntos aqui na Terra, mas marcou a nossa vida. Amém. Marcou. E nós vamos nos colocar em pé nesse instante e eu quero dedicar, somente crer, nós vamos ter um minuto de silêncio em gratidão pela vida do nosso irmão. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Eu estava lembrando aqui, quando nós começamos o nosso culto e a gente estava observando as irmãs vindo, se ele pudesse olhar, olhando de lado das partes celestiais, né? Olhar, ele ia ficar muito feliz de ver vocês aqui, Amém. né? Continuando, a obra continua, a luta continua, né? É verdade. Então, que Deus dê força para vocês, como tem sustentado até aqui. Amém. Nós somos um povo que oramos uns pelos outros. E que Deus possa ajudar vocês nessa caminhada, como tem ajudado até aqui. E dizer a vocês que vocês são uma família nossa. E vocês estão aí para ser cuidadas e ajudadas naquilo que nós podemos ajudar. Tá bem? Então, que Deus abençoe vocês ricamente, é o nosso desejo. Amém. Nós vamos agora ouvir um hino, né? Tem um hino cantado pela irmã Alice e a irmã Renata. Venha cantar. O irmão Joaquim vai junto cantar o hino. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Graças a Deus. Maravilha, né? Deus continue abençoando vocês ricamente, né? A irmã Helena cantando, abrindo o peito, louvando o Senhor Jesus Cristo. Coisa boa, né? O Joaquim também. Que Deus abençoe vocês. E a irmã Alice, né? Começando a tocar, né? Que coisa boa. Mais uma tecladista, será? Viu? Mais uma. Futuro, né? Deus sabe todas as coisas, né? É Deus preparando os seus filhos. Amém. Nós estamos nas mãos dele e ele vai cuidando de nós e dando aquilo que nós precisamos na nossa jornada, né? Tem mais um hino, né, da irmã Jéssica com a irmã Renata. Cante seu hino. Depois nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Glória a Jesus. Sou grato, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em Ti, pra Te servir. Sou grato, Senhor, quando as provas vêm mudar o meu viver, me transformar. Mas é difícil te entregar todo o meu ser e confiar que as tuas mãos estão comigo a me amparar. Pois quando vem as grandes provas, eu logo quero agir por mim. E a voz de Deus, assim eu deixo de ouvir. Sou grato, Senhor, pelas lutas do meu viver, pelas provas que eu venha ter que suportar. Sou grato, Senhor, pois afinal eu sei, vitória me dará, te darei louvor.
você. Amém. Sabemos que as provas vêm, mas que Deus nos ajude a vencê-las. Né? Deus é o que dá força para nós vencer. Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Nós vamos inclinar nossas cabeças. Somente crer, tudo é possível. Maravilhoso Deus, Jesus. nosso Pai Celestial. Sim. Mais uma vez levantamos a nossa voz Ó Deus. em oração ao Senhor. Obrigado. Estamos aqui diante dos teus filhos. E neste momento, Senhor, nós vamos falar da tua palavra Ó e Deus. precisamos que o Senhor unja os nossos lábios, que o Senhor unja os nossos corações, nossos ouvidos, a nossa mente, Senhor, Ó Deus. para entender o que o Senhor tem para nós. Sim. Toma-nos em tuas mãos, Senhor, e nos ajuda a nós sairmos daqui melhores, mais convictos, Senhor, da tua grandeza, do teu amor e da tua misericórdia para com cada um de nós. Pedimos, Pai, parte o pão da vida para nós esta noite, Senhor, e nos abençoe, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos, antes de comentar alguma coisa da mensagem, nós vamos ler a Escritura. Eu quero convidar os irmãos a nós lermos no livro de Mateus, capítulo 11, e versículo 26. Nós vamos ler essa Escritura. Eu quero ler até o versículo 30, onde fala o jugo de Jesus. Naquele tempo respondeu Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Que Deus continue abençoando a porção da sua palavra. Os irmãos podem sentar. Chegou essa mensagem, a rainha de Sabá.
Nós já meditamos numa escola, 2 escolas ali em Passo Fundo. Amanhã nós vamos dar sequência nela. Uma mensagem muito tremenda, maravilhosa, e fala sobre a fé vem pelo ouvir. A rainha de Sabá, ela ouviu falar de Salomão, dos feitos que Deus estava fazendo através do dom que Deus tinha dado a Salomão. E ela veio de distante, viajou 3 meses para poder vir e ver a fama de Salomão. E o irmão Brana disse que ela estava determinada a chegar ali. E ela passou por tantas provas, lutas, mas quando ela chegou, ela viu e reconheceu que ali estava o dom de Deus. Amém. Muito maravilhosa essa mensagem. E vocês vão ler, já pegaram ela, vão ler, estudar, que a mensagem do irmão Brana, ela deve ser estudada, meditada. Eu estava lendo a mensagem, voltando a ler as mensagens, aquelas mensagens que nós pegamos 5 mensagens, que é Israel, a igreja. E o irmão Brana fala na primeira mensagem, ele diz assim, que ele ficou 2 anos lendo somente o livro de Gênesis. E ele disse, se eu pudesse ficar aqui mais tanto tempo, meditando e vendo o que Deus tem feito. E se nós pegarmos a mensagem e meditarmos nela, você vai ver que cada frase é algo para nós. Amém. Isso traz algum benefício para nós. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a grandeza de Deus. O como Deus é grande. Você vai perceber que, por ele ser grande, se imagina uma grande coisa. Mas você vai entender que Deus está nas mínimas coisas, nas coisas pequenas. Ser grande, mas se manifestar tão pequeno, que os entendidos não conseguem ver, não conseguem entender. Mas nós acabamos de ler que Deus passa por cima dos entendidos e revela-se aos pequeninos. Eu quero deixar só 2 parágrafos da mensagem, o terceiro selo, parágrafo 56, que Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele faz o que Ele quer. Amém? Amém. Ele faz o que Ele quiser fazer. Ele pode destruir o mundo inteiro esta noite com mosquito. Olha só o que o irmão Brana diz, que Deus pode destruir o mundo inteiro esta noite com mosquito. Ele poderia pôr tantos mosquitos na terra até chegar na lua. Você já imaginou? Começar a crescer, mosquito, mosquito, mosquito. Até chegar na lua. Se ele assim ele desejasse. A única coisa necessária é que ele diga, apareça mosquito. Daqui a lua. E nisto se acabaria o assunto. Porque o que Deus fala é um ponto final. Veja, não haveria nada de química. Vamos pegar agora inseticidas agora e vamos começar a aplicar aqui para esses mosquitos, matar esses mosquitos. O Brana diz, não haveria química. Somente começaria a crescer mosquitos. Até chegar à lua. Veja, ele pode fazer o que quiser. Porque ele é Deus criador. Amém. Aleluia. Só tem que falar. Ele é o criador. Agora, se nós pudéssemos entender e nos dar conta da grandeza de Deus, é sobre isso que nós vamos falar. Nós se dar conta, irmãos, da grandeza de Deus. Veja, e ele faz o que quer. E ele está no lugar onde pode contemplar as pessoas. Logo aqui, sobre a terra, temos esses professores tão sábios que saem
com as suas teorias que não há Deus e demais coisas. Tudo está exatamente como foi em Babel. As pessoas não acreditam. Mas o profeta diz na mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade, ele diz assim: é estranho pensar como Deus faz tal coisa como essa. Deus esconder-se em algo tão simples que faz com que os sábios passem 1 milhão de milhas disso. Como que pode um Deus fazer uma coisa dessa? Tão grande como ele é, que ele pode criar todas as coisas. Fazer todas as coisas. E o irmão Branham continua dizendo: então torna exatamente de volta aquilo. Alguma coisa humilde no seu modo simples de operar e se revela novamente. Eu pensei que formaria um tópico para que pudesse estudar antes de entrarmos. O irmão Branham ia pregar sobre os selos, ele pregou essa mensagem de Deus em simplicidade. E ele diz: agora os homens têm suas próprias ideias do que Deus deveria ser e do que Deus deveria fazer. Sempre o homem tem que dar a sua opinião, né? Diz: Deus poderia ter feito isso. Deus poderia ter feito assim. Bom, Branham diz, ele tem as suas próprias ideias. E como muitas vezes tenho feito a velha declaração que o homem sempre continua sendo homem, sempre querendo ele fazer as coisas. O homem está sempre dando glórias a Deus por aquilo que ele fez. Ou como Deus fez nos dias do irmão Branham. Como Deus fez. Como Deus fez com Paulo. Como Deus fez com Pedro. Como Deus fez com os apóstolos. O que Deus vai fazer. Mas o profeta está dizendo aqui que o homem está ignorando o que Deus está fazendo agora. O que Deus está fazendo agora é algo maravilhoso, irmão. Amém. É grande. Só que os homens, por ser uma maneira simples que Deus trabalha, os homens não conseguem enxergar. Não conseguem ver o quanto Deus é grande numa era tão terrível como esta era que nós estamos vivendo. A pior era. Mas Deus ainda tem homens e mulheres que reconhecem isso. E conseguem ver a simplicidade de Deus, que Deus trabalha na simplicidade. Amém. Amém. Aleluia! Veja só, então o homem sempre está buscando aquilo que ele fará. E ignorando o que ele está fazendo, é desta forma que ele perde. Eles olham para trás e vê grandes coisas que ele fez. Mas falham de ver que ele costumava fazer. Veja, falham de ver que ele costumava fazer umas simples coisas como essa. Então eles olhavam aquela direção e veem algo grande que está para acontecer. Olham o que Deus fez, olham para frente, vai acontecer algo grande. E 9 das vezes já está acontecendo bem ao seu redor. E é tão simples que eles não sabem disso. Agora veja o que o profeta diz. Não são as grandes coisas fascinantes sobre as quais pensamos. Coisas grandes. Eles esquecem de ver, irmãos, que Deus está em simples pessoas. Uma cidade tão, como você pode observar, curitibanos. Será que eles conseguem perceber onde Deus está? Em quem Ele está? Aonde Ele está? O Branham diz, eles vão para as coisas fascinantes, coisas grandes. Mas coisa simples é que Deus é tão real na simplicidade, então Deus agrada se revelar e então se esconder.
E assim que ele se esconde, se revela em coisinhas simples. Passa por cima da cabeça do homem. Por que você disse? Porque um Deus justo faria isso? Passar por cima dos grandes e vir uma coisa simples. É porque o homem não foi formado no princípio para tentar governar a sua própria vida. O homem não foi feito para se governar. O homem foi feito para ser governado. Amém. A única diferença nossa do cristão é que o cristão, ele é governado. Ele é guiado. O verdadeiro cristão tem um guia. Aleluia! Veja, o homem foi feito para confiar completamente em Deus. E esta é a razão pela qual somos comparados como carneiros e ovelhas. Uma ovelha não pode guiar-se a si mesma. Ela tem que ter um líder. Amém? Amém. Uma ovelha tem que ter um líder. E o Espírito Santo tem que nos guiar. Então o homem é feito desta forma, para ser guiado. E Deus faz todas as suas obras tão simples, para que os simples possam compreender. E Deus torna a si mesmo tão simples como a simplicidade que é compreendida pelos simples. Vocês vão estar compreendendo? Deus é simples e essa simplicidade só é compreendida pelos simples. De outra maneira, ele disse em Isaías: eu creio, nem os loucos não errarão esse caminho. Amém. Aleluia. E tão simples que ele é. Oh, glória a Deus. Então sabemos que Deus é tão grande que até esperamos que seja algo grande e perdemos a coisa simples. Quando nós ouvimos no encontro, o pastor Claret falando na sua mensagem, ele disse: quando nós pensamos que somos grandes, já perdemos. Porque nós não somos. Nós não somos nada sem Deus. O que eu sou? O que você é? Qual é o homem grande? O único grande é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Então o irmão Branham diz: esperamos que seja algo grande e perdemos a coisa simples. Nós tropeçamos na simplicidade. É assim que perdemos Deus. E por tropeçarmos na simplicidade, Deus é tão simples que os estudiosos desses dias e todos os dias perdem a 1.000.000 de milhas. Mas em sua revelação, ele deixa isso tão simples que eles passam bem por cima. Não conseguem ver. Eles perdem. Perde o que você tem. Porque você tem encontrado. Deus tem se revelado a você. A nós. Graças a Deus. O perde de forma que ele revela a si mesmo. Pois ele é tão grande mesmo assim que ele se esconde em simplicidade para se fazer conhecido ao menor, ao mais humilde, ao mais simples. E ele vem mostrando para nós: não tente obter o descomunal, porque ele passa por cima disso. Mas ouça a simplicidade de Deus e você encontrará Deus bem aqui na forma simples. Amém. Você quer encontrar Deus? É dessa forma. A sabedoria do homem culta, altamente polida, sempre o perde. Agora eu não estou aqui, eu sei que há mestres. O Brando estava pregando uma audiência. Há pessoas, ele disse assim: aqui há mestres. Há professores. Veja, tem 2 ou 3, eu sei que estão assentados aqui. Eu não estou aqui para contradizer a escola e a educação e tentar apoiar a ignorância. Bom, Breno nunca apoiou a ignorância. Sou seu ignorante. Mas ele disse: eu não estou aqui para isso. Mas o que acontece é que as pessoas dão tanta importância a isso.
mais do que a Deus. Que estão até mesmo nos seminários e demais lugares e estão perdendo a verdadeira coisa que Deus colocou diante deles. Ô irmão, que Deus nos ajude a nós permanecer no que Deus tem colocado diante de nós. Amém. Que é a sua palavra, a sua essência. Glória. Nada deste mundo vai nos tirar dessa essência da palavra. Aleluia! O irmão Branham vem dizer assim, esse é o porquê não sou contra os irmãos que estão nas denominações, mas eu sou contra o sistema das denominações, porque eles tentam exaltar a si mesmo e educam os seus ministros de tal forma que eles não têm uma instrução, uma educação adequada. Se eles não tiverem uma teologia, alguma coisa, são colocados para fora. Voz do irmão Branham, nós ouvimos sobre isso. Eles têm que passar por testes psiquiátricos e assim por diante, para bem poder ser um ministro. Tem que passar por testes. Eu não creio que seja a vontade de Deus testar um ministro através de psiquiatria, mas testá-lo pela palavra. Amém. A palavra nos testa, Amém. nos prova. Ter a palavra seria a mesma de Deus testar os seus homens que ele envia. Pregar a palavra, hoje nós pregamos filosofia, pregamos credo, denominacionalismos e tantas coisas e deixamos a palavra, porque eles dizem que ela não pode ser compreendida. Ela não é compreendida para os sábios, mas para os simples, aos pequenos, Deus se revela. Amém. Aleluia! Ela pode ser compreendida, não, ela pode ser compreendida, ele prometeu que faria isso. E estamos pedindo a ele que ele o faça. Amém. Aleluia! Graças a Deus. Agora veja como é grande a simplicidade de Deus. Ele fala aqui no parágrafo 148, ele disse, não há ninguém no mundo que possa dizer que não vemos conosco a própria palavra de Deus manifestada. A própria promessa dos últimos dias, a própria luz do entardecer que deveria brilhar. Nós temos enxergado, você não tem visto? Deus tem revelado a nós. Graças a Deus. Somos as pessoas privilegiadas para ver isso. Glória a Jesus. Irmão, eu vou repetir isso aqui, você poder entender isso aqui, nós guardar isso no coração. E você é uma pessoa predestinada para ver isso. Você é um dos simples. Amém. De quem Deus revelou. De quem Deus mostrou. Aleluia! E diz o profeta, vós somos as pessoas privilegiadas. E onde está o mundo altamente polido? Está escondido deles. Jesus disse, Pai, aprove a ti esconder isso deles. E ainda assim, Pai, tu tens escondido isto. E eles, com sua sabedoria, veja, foi a sabedoria que no princípio fez a bola começar a rolar na lama do pecado. A sabedoria, o conhecimento. Pois Eva estava buscando conhecimento quando ela encontrou Satanás. E Satanás lhe deu isso. Veja, o conhecimento é contrário à palavra. Não nos foi pedido que tivéssemos conhecimento. O que foi pedido para nós? Bom, Branham diz, nos foi pedido que tivéssemos fé no que já havia sido dito. Fé no que a palavra de Deus nos diz. Vê você? Mas hoje os eruditos poliram isso de tal forma e estabeleceram e colocaram a sua própria interpretação. Eles fazem a mesma coisa hoje. E a mesma medida.
as pessoas. Mas as pessoas perderam isso exatamente como fazem e o perdem hoje a mesma coisa. Elas fazem a mesma coisa, pois a razão por que elas perdem é porque elas eram muito espertas para crer nisso. Agora a mensagem era tão simples que os inteligentes eram espertos demais para crer na simplicidade da mensagem. Olha só, por que eles não creem? Porque são muito espertos. Oh, que coisa! Deus a fez tão simples que, em verdade, os inteligentes, intelectuais, falharam em ver. Porque era muito simples. E isto que avoluma a grandeza de Deus. Glória a Deus. Porque sendo maior pode ser simples. Graças Irmão, a quanto Deus. mais Deus dá a um homem ou a mulher da graça de Deus, do conhecimento de Deus, mais humilde ele fica, Amém. mais pequeno ele fica. E é isso que essa mensagem está fazendo para nós. Amém. Você não pensa que nós estamos se tornando um grande homem ou uma grande mulher porque nós temos toda essa mensagem e temos tudo nas mãos. Quanto mais nós recebemos, mais pequeno nós ficamos. Porque a mensagem é grande demais para nós. Amém. Deus é grande. Aleluia. Então, irmão Brana disse, isto que avoluma a grandeza de Deus, porque sendo o maior, Deus sendo o maior, pode se fazer simples. Agora, quem nós somos nós para ser grande? Quem sou eu para ser um pastor grande? Pastor Vanderlei. Você, o pastor Vanderlei. Grande, pequeno. Servo. É isso que Deus tem que nos fazer. Mais pequenos. Podemos construir um avião, o profeta diz, um avião a jato. Podemos mandar foguete, um míssil em órbita. E podemos fazer todas essas coisas, sim. Mas não podemos fazer uma folha de capim. Verdade. O homem pode fazer tudo. Pode construir uma casa. Pode fazer tantas coisas. Mas e quem que olha para um capim? Pega uma folhinha de capim ali. O homem não pode fazer. Deus pode. Amém. Ele é criador. Aleluia. Como pode fazer o avião, pode fazer o capim. Aleluia. Amém, diz o profeta. Ok, me diz disso. Mas ao invés de tentar voltar e ver a origem daquele capim e aceitar o próprio Deus que criou o capim, estamos tentando construir um míssil para chegar mais rápido, antes que o outro possa construir. Eu tenho que ser maior do que fulano. Eu tenho que ser maior do que o outro. Não. Oh, Deus. Somos tão inteligentes e intelectuais em nossas igrejas que podemos até mesmo construir um edifício de $1 milhão. Uma dificuldade, né, irmão, por fazer uma reforminha na igreja. Mas demos graças a Deus Amém. por isso. Não é dessa forma? Aqui mostra o que o profeta vem nos mostrando. O homem é tão inteligente que pode fazer isso. Um edifício de 10 milhões, mas mesmo assim estão tentando construir um melhor do que os metodistas. Um melhor do que os batistas. Construir um melhor do que a presbiteriana, os pentecostais. Entram numa corrida ridícula. Um querendo ser maior do que o outro. Mas a coisa é, somos tão inteligentes e estamos tão firmados em nossas próprias maneiras, até o ponto que falhamos em nos humilhar
para ver que Deus está na pequena missão da esquina. Que Deus está naquele lugarzinho simples. Oxalá podemos chamar esse lugar que nós estamos aqui. As pessoas não podem ver que Deus está aqui. Numa casa de uma irmã. Numa sala e cozinha junto. Aonde podemos adorar a Deus e falar das grandezas, do quanto esse Deus é grande. Amém. Glória a Deus. Ô irmão, isso aqui é privilégio que Deus dá para os seus eleitos. Amém. Que pode ver essas coisas, enxergar essas coisas, ver aonde Deus está. Glória a Amém. Deus. Você poder vir, a irmã 120 quilômetros, o irmão 80 quilômetros, para vir aqui, aonde Deus está. Amém. Obrigada, Senhor. Isso é privilégio Graças. que o mundo não pode ver, mas você viu. Amém. Porque Deus ocultou isso deles. Graças a Deus. Deus tem ocultado essas grandes coisas dos sábios entendidos e revelado aos pequeninos, que pode ver a grandeza de Deus. Aonde está a grandeza de Deus? Graças a Deus. Oh, Deus. Eles não são inteligentes demais. Eles tropeçam, diz o profeta. Eles eram inteligentes demais para crer em uma mensagem tão simples. Ela não era suficiente refinada para enquadrar com as pesquisas científicas que eles tiveram. Ela não era brilhante. A mensagem não era científica para programas educacionais que eles tinham naquele dia. O Brando está falando dos dias de Noé. Eles estudavam para saber se havia um Deus, e eles aprenderam que ele era grande. E eles tentaram se engrandecer com ele. Mas o caminho para cima é sempre para baixo. Sempre para baixo. Agora você sabe se o Polo Norte e o Polo Sul é o Norte, ou o Polo Norte é o Sul, ou se o Polo Sul é o Norte, qual é para cima e qual é para baixo? Estamos pairando no espaço e nós dizemos o Polo Norte é para cima. Como você sabe? O Polo Norte pode ser o Norte, o Sul pode ser o Norte. Veja, você não sabe, diz. E como você diz, irmão Brana, para cima e para baixo? Fundamentando na palavra que Jesus disse: aquele que se humilha será exaltado. Amém. E aquele que se exalta será humilhado, trazido para baixo. Então, na verdade, para cima e para baixo, e para baixo é para cima. Amém. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu ler mais uma porção aqui que o irmão Brana nos fala. Ele diz, aqui no parágrafo 160, ele diz: é a simplicidade disso. É simples, é aonde Deus está. Amém. Na simplicidade. Agora, eles eram muito inteligentes naquele dia para captar o significado da simples maneira de Deus fazer as coisas. Não era refinada para eles. Tem que ser polida, tem que ser muito bem trajado, ou perderão. No entanto, o grande Jeová, escondido em sua palavra, ele se fez conhecido ao povo que creu em sua palavra, salvando e trazendo ao conhecimento a uma mensagem simples. Deus vem desta maneira nos dias de Noé. Simplesmente, veja, pense, eles podiam partir átomos e fazer tudo mais, mas quando toca na vida, eles não podem nem mesmo dizer de onde ela vem. Uma simples folha de capim, e Deus está escondido nela. E Deus está escondido nela. Eles podem lançar um foguete até a lua e enviar um radar para lá, ou seja o que for. Mas o mesmo assim não pode explicar a vida de uma pequena folha de capim. Isso é correto.
é porque isso não pode ser explicado. É tão simples que eles passam por cima. Veja só o irmão Brana aqui falando outra coisa. Ele diz: observe Moisés no dia em que Deus ia libertar os filhos de Israel, de acordo com a palavra que ele fez. Ele se escondeu numa família simples, quando Deus ia trazer o libertador para Israel, lá no Egito. Não temos registro deles. Tudo que sabemos que ele era apenas um filho de Levi. Vê, e sua esposa simples, uma família comum, provavelmente um oleiro, como o mundo pensa, ali fazendo tijolos para o inimigo. Era um escravo comum em Israel, mas Deus escolheu aquela família para trazer o libertador. Amém. Graças a Deus. Deus não erra suas escolhas. Amém. Ele não errou com o seu endereço, como diz o profeta. Graças Quando a ele te Deus. escolheu, ele sabia quem era você. Glória. E você ia crer nisso. Veja, apenas uma família judia comum, ele nunca foi e apanhou a realeza e a celebridade. Ou até mesmo algum sacerdote. Ele tomou uma família comum, simplicidade. E ele trouxe uma criança, um simples ser humano. Veja, ele podia ter ordenado o sol, se ele quisesse. Deus podia fazer isso, para libertá-los. Ele podia ordenar o vento para libertá-los. Ele podia ter ordenado um anjo para libertar, mas o profeta diz: oh, aleluia! Deus pode fazer o que ele bem quiser fazer. Amém. Como você sabe disso, irmão Brana? Deus não sai do seu programa. Essa é a razão pela qual sabemos disso. Tem que ser simples. Ele sempre opera em simplicidade. Mas Deus, no princípio, podia ter feito o sol pregar o evangelho. Os ventos pregaram o evangelho, os anjos pregaram o evangelho. Mas ele ordenou homens Amém. para esse propósito e ele nunca muda. Graças a Deus. Aleluia! Ele nunca muda, ele não ordenou ordenações, ele nunca ordenou grupos de homens. Ele ordenou homens para pregar o evangelho, não máquinas, artifícios mecânicos ou algum ser angelical, mas foi homem que ele usou. E o irmão Brana diz aqui no parágrafo 200, ele diz, 225, ele disse: agora descobrimos que as pessoas ficaram tão inteligentes e cultas. E eu quero mostrar uma coisa. Veja só o que o irmão Brana fala aqui. Deus tem um alto e sublime caminho. Amém. E o verdadeiro Filho de Deus anda no alto caminho. Graças a Deus. Não vamos nem para um lado nem para outro. Dos dois lados são extremos, mas há um centro do caminho. Graças a Deus. E o verdadeiro cristão anda no centro do caminho. E o irmão Brana diz aqui falando: eu quero lhe mostrar outra coisa. Outros vão para longe, um lado, e eles tomam o fanatismo tentando ser religioso. Sabendo que temos aquele grupo, eles vão para aquele outro lado. E aí eu discordo de um grupo de irmãos que se afastou daqui não muito tempo do caminho da luz. Eles simplesmente não podiam ver o sobrenatural feito, a não ser que eles fizessem um grupo para si mesmo. Então eles se reuniram lá em cima no Canadá e formaram um grupo de pessoas e iam distribuir e fazer apóstolos e profetas uns dos outros e coisa assim. E isso caiu completamente. E o irmão Manuel disse: isso sempre cairá. Vem, eles se sentem que por causa daquilo, então eles condenaram tanta outra coisa, a coisa até ir diretamente para o outro lado. Aí o irmão Brana vem dizendo aqui, ó: há um lado que é altamente intelectual, frio, indiferente, negam tudo aí. E os outros vão para o outro lado,
Do outro lado, com um grupo emocionalmente radical e nega a palavra. Mas a real e verdadeira igreja permanece exatamente bem no centro do caminho. Amém. Glória. Aleluia, graças a Deus. Se você observar, elas têm que ter o conhecimento da Bíblia, do que Deus disse. Tem suficiente espiritualidade para seu coração aquecido. E é apenas no caminho. Amém. Isaías diz que ele seria desta maneira. Ele disse, haverá um alto caminho. Veja, benditos santos amigos da Igreja Nazarena, um pequeno poderoso movimento que Deus começou. Mas o que eles obtiveram? Quando Deus começou a falar em língua na igreja, eles eram tão religiosos e tão formais e chamaram aquilo de demônio. E eles viram o que aconteceu a eles, mas o santo, e então descobriram que todas essas coisas saíram da semente e morreram imediatamente. Agora o outro lado, como a Brana disse. Do outro lado se tornaram fanáticos. De um lado se tornou frio e formais. Mas Isaías disse, haverá um alto caminho. Amém. Amém. Aleluia. Os nazarenos e muitos outros da santidade costumavam dizer, bendito velho caminho, glória a Deus. Estamos subindo no alto caminho. Mas recorde, aquilo não foi exatamente o que ele disse. Ele disse, haverá um alto caminho. É uma conjunção, é um caminho. E não será chamado um caminho de santidade, da santidade, mas o caminho de santidade. Um alto caminho de santidade, as pessoas tentam fazer a si mesmos santas. É isso que faz. É exatamente como eu disse antes, será como um abutre tentando colocar penas de pombo em si para tornar pombo, quando a sua natureza continua sendo abutre. Bem, isso seria como um corvo tentando colocar penas de pombo ou pavão, e dizendo, eu sou um pássaro lindo, mas é manufaturado. Mas um pavão não precisa se preocupar se ele terá penas de pavão ou não. A pomba não tem que se preocupar se ela terá penas de pombo ou não. É que a natureza seja de pombo, ela terá penas de pomba. Amém. Aleluia! Se a natureza de Cristo está no seu coração, você produzirá frutos de cristão. Amém. Amém. E aí o irmão Brana vem continua dizendo, eu já estou terminando, o irmão Brana diz assim, veja, o povo da santidade começa a dizer, as mulheres devem usar seus cabelos longos, e mangas longas, e todas essas coisas, e saias longas, e não usar nenhuma aliança de casamento ou joia de espécie alguma, e torna-se a si mesmo santo. Isto é uma santidade fabricada. Mas a verdadeira igreja do Deus vivo, veja o que acontece, não condenação, todas elas têm seu cabelo, todas elas, veja a verdadeira igreja do Deus vivo, e veja o que acontece com as denominações, todas elas têm cabelos cortados, com as pentecostais e assim por diante, e quase todas elas usam anéis e outras coisas. Anos atrás, como eles estavam contra aquilo, a igreja é o corpo de Jesus Cristo. Amém. É um indivíduo entre os outros indivíduos, os quais nasceram no reino de Deus. Aleluia. Aleluia! E é vivido automaticamente. Isto, irmãos, que você nasceu nesse evangelho, é algo de dentro para fora. É vivido automaticamente. Você não pede para a ovelha produzir lã. Para fabricar lã, a ovelha não tem que fabricar lã. Ela diria, meu mestre, quer que eu produza um pouco de lã neste ano? Vou ficar ocupada. Não, a única coisa que ela tem que fazer é permanecer uma ovelha. Amém.
Aleluia, esse é correto. A lã virá automaticamente. Oh, glória. Ela virá, ela produzirá lã. Ela não foi pedido para manufaturar os frutos. Estamos supostos a produzir frutos. Produzir frutos, temos que dar frutos. Contanto que você seja uma árvore de Deus, com a palavra de Deus, a palavra de Deus indicada a si mesmo, ela produzirá fruto desde que a palavra esteja ali. Amém. Ô, irmão, não precisa nós se preocupar com frutos, desde que a palavra esteja dentro de você. Amém. As coisas vêm automaticamente. Você não consegue ser algo diferente daquilo que você é. Se você é um filho de Deus, você vai produzir fruto de filho de Deus. Amém. Deus trabalha dessa forma. Essa é a grandeza de Deus. Glória a Deus. E o irmão Brana continua dizendo aqui para nós, ele disse, não é você dizendo, eu tenho que produzir, eu tenho que ser um cristão, eu vou ter de ser um cristão. Deixa Deus entrar dentro do seu coração. Amém. É só isso que nós precisamos, Deus dentro de nós. Amém. Deus morando em nós. E o irmão Brana continua dizendo, veja só, não precisamos dizer temos que dar frutos. Jesus disse, se estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Você não manufatura isso, você não trabalha a si mesmo para isso. Isso simplesmente está ali. Aleluia. A cura está dentro de você. Amém. A alegria está dentro de você. Amém. A felicidade está dentro de você. Todas as naturezas do Espírito estão dentro de você. Amém. Não precisa você clamar, eu tenho que ser alegre, eu tenho que ser feliz, eu tenho que fazer isso. Você já tem isso dentro de você. Amém. Amém. E esse regozijo vem na tribulação, na hora da angústia, na hora da dificuldade, algo lá dentro faz você regozijar com Cristo. Aleluia. É verdade. Nada nesse mundo nos abate quando Deus está dentro de nós. Amém. Glória a Deus. As lutas da vida vão ficando pequenas para nós. Você talvez depois você para pensar, como é que eu tinha tanta força? Como é que eu tinha tanto tinha dentro de mim? Eu não pensava que eu suportava isso. Mas você vai observando que é porque o que já estava dentro de você Amém. Graças a Deus. Amém. simplesmente floresceu, simplesmente deu fruto. Aleluia. Na hora certa, na estação. Oh, Na estação certa apareceu aquele fruto Glória a Jesus. que já estava dentro de você. Irmão, isso aqui é grande demais. O quanto Deus é grande. O Criador dos céus e da terra. O que fez o capim. Que os homens não conseguem entender. Mora no seu coração. Na sua alma. amém. E que pode produzir todas as coisas que você tem necessidade. Até nós chegarmos do outro lado. Amém. Você vai ver quantas coisas vão acontecer na nossa jornada. Nós estamos indo para o final da nossa jornada. Amém. E a coisa vai cada vez vai apertar mais, vai ser mais difícil, mais difícil. Mas você vai produzir o que está dentro. Amém. Amém. Aquilo que está dentro vai produzir na hora certa o que você precisa. Você vai dizer, meu Deus. E isso é a grandeza de Deus. Isso é o que Deus é de grande para nós. Graças a Deus. Amém. Nós reconhecer essas coisas que ele não é que ele não está no outro lugar a não ser dentro de você. Amém. Vamos sair todos de dentro dessa casa aqui. Vamos ver se Deus permanece aqui. Ele está aqui porque vocês estão aqui. Amém. Nós estamos aqui. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a grandeza. Ele morando em nós. Glória a Deus.
Você está produzindo o que está dentro de você. Então, irmão Brandi, não precisa você de se preocupar. Mas esse irmão não dá fruto, não dá fruto. Se Deus, deixa Deus entrar dentro do coração para ver se não vai produzir. Sem você pedir. O pai, a mãe ensinam os filhos o caminho do Senhor. Mas eles têm uma experiência com Deus, vão ter uma experiência com Deus. E quando eles tiverem experiência com Deus, automaticamente, a mãe não precisa mais dizer assim, filha, você tem que botar uma saia longa, você tem que fazer isso. Automaticamente. Não é assim que acontece? Automaticamente é lá de dentro as coisas. Mas veja só, o irmão Brando diz. O irmão Brando leva dos dois lados. Aquele extremo, aquele formalismo também. Mas tem o centro. Amém. O centro é o automático, que vem de dentro para fora. Aleluia! Você não manufatura isso, você não trabalha a si mesmo para isso. E isso está em você e sempre vai em frente. Veja, agora os outros estão longe, se tornam fanáticos e vão para o outro lado e acham que simplesmente por ter pulado para cima e para baixo, ou por ter obtido um tipo de sensação, emoção. As pessoas buscam por isso, irmão. Coisa terrível que está o mundo hoje. O mundo religioso. Chamava do povo da mensagem. Se não tiver grito, se não tiver pulo, se não tiver emoção, não é um culto. Mas Deus fala, muitas vezes na serenidade, É verdade. na calma. Glória a Jesus. Deus nos corrige, Deus corrige quem Ele ama. Ele nos mostra o caminho. É aqui, filho. É aqui, filha. Deus trabalha dessa forma. Mas o irmão Brando disse, as pessoas porque pulou, tem uma sensação, falou em língua e dar uma profecia. Veja, mas Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não profetizei em teu nome, não fiz muitas obras e expulsei demônios. E ele dirá, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O irmão Brana fala, eu já vi demônios falar em língua o mais rápido que podia e beber sangue de um crânio humano e invocar o diabo. Isso não é sinal. Eu já vi índios pegar serpente e enrolar ao redor de si na dança da chuva lá na Arizona e levantar as suas mãos e assim correr ao redor. O feiticeiro sair ferindo a si mesmo e colocar um lápis ali, escrever em língua desconhecida e dar a interpretação daquilo. Mombrana viu essas coisas acontecendo no seu dia. E não me diga, bastante velho para isso. Então o fruto do Espírito, Jesus diz, pelos frutos, não pelas línguas ou emoções, mas pelos frutos o conhecereis. Eles são frutos do Espírito e Deus é revelado em humildade. Olhem, voltando aqui, qual que é a grandeza de Deus. Deus é revelado em humildade e doçura. E todo dia mesmo é algo como isso. O homem que permanece correto com a palavra, todas as vezes que ele lê a palavra, ele a pontua com amém. Não importando o que as pessoas outras dizem, ele crê nisso que é correto. Nós não vamos longe para descansar sobre o fanatismo. Satanás entra no meio das pessoas, esse é o trabalho de Satanás. Ele é um bom negociante. O Brando diz que ele é um bom adversário. Aqui ele diz é um bom negociante. Ele entra no meio das pessoas para fazer pensar que tem isso só porque podem pular. E então odiar o vizinho. Que adianta, né? Não, dizer coisas e falar línguas maravilhosamente. Recorde, você pode falar em línguas genuínas do Espírito Santo
e mesmo assim não ter o Espírito Santo. A Bíblia diz ainda que eu falasse em língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, nada seria. Era como metal que soa ou como o sino que tinha. Os metodistas dizem, quando gritamos, recebemos. Os nazarenos dizem, quando vi eles viverem da maneira santa que eles tinham. Mas veja, Deus é revelado não em sensações. Ainda são sensações. Vê você o lugar, ele simplesmente deixa isso tão humilde, até que mesmo aqueles que podem ver, se você não injetar a sua própria mente nisso, os seus próprios pensamentos, ele é Deus. Amém. Ele trabalha na simplicidade. Amém. Esta é a verdadeira grandeza de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Que Deus nos ajude a nós sermos pequenos. Faça nós descer cada vez mais. Mas é uma coisa automática. Os irmãos viram que não é nada que você tenha que fazer. Irmãos, eu vou ter de ser mais crente. Deixa Deus morar no seu coração e você vai ser mais crente. Amém? É isso que nós precisamos entender. Deixa Ele entrar. Quando nós dizemos, Senhor, agora você vai reinar. Vamos fazer como aquele casamento. Quando o homem casa, ele perde, como nós ouvimos no encontro, ele perde a livre-arbítrio. Quando o homem é jovem, eu posso fazer o que eu quero, vou onde eu quero. Né? Depois que casa, ele perde o livre-arbítrio. Então agora ele tem, não é assim, eu faço o que eu quero. Assim é com Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, e Ele nos aceitou, acabou o livre-arbítrio. Amém. Agora é Ele que manda. Amém. Amém? É isso que nós queremos. Senhor, de agora em diante você manda. Amém. E eu obedeço. Graças a Deus. Que Deus conceda essa graça para cada um de nós. E Deus vos abençoe. Que essas palavras nos ajudem a reconhecer o quanto Deus é grande para nós. Aleluia. E conhece todas as coisas. E tem feito tudo por nós. Glória. Amém? Vamos inclinar nossas cabeças e agradecer a Deus. Senhor Jesus, Te agradeço. acabamos de falar da Tua palavra, Senhor. Do quanto o Senhor é grande para nós. E o Senhor, Pai, tem nos revelado a nós. Obrigado, Jesus. Enquanto muitos não têm conhecido. Oh, Mas o Senhor tem abrido os nossos olhos. sim, Jesus. E tem visto nós ver e ouvir. Oh, E reconhecer, Pai, que o Senhor é Deus. sim, Jesus. E que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E que o Senhor está lá nas pequenas coisas Oh, e nas grandes coisas. sim, Jesus. E o Senhor fez-nos entender que algo grande está por vir. Oh, Mas também que algo grande está acontecendo agora. sim, Nesse exato momento o Senhor está falando. O Senhor está nos preparando uma noiva eleita para ser raptada. E nós fizemos parte dessa noiva. oh, Nós somos essa noiva eleita do Senhor. Cremos na predestinação, na eleição de Deus. sim. Que o Senhor tem nos elegido antes da fundação do mundo. Estamos aqui, Senhor, Oh, cumprindo o nosso propósito que o Senhor tem designado a cada um de nós. Eu oro, Senhor, nesse momento, que o Senhor abençoe a cada irmão. sim, ó Pai. Que o Senhor nos dê força para nós, Pai. Oh, Seguir adiante como um verdadeiro filho do Senhor. Honrando essa palavra que o Senhor tem nos dado. Honrando o Senhor, sabendo que somos pessoas privilegiadas para crer no que nós cremos. Como disse o nosso irmão Bosvorde, saudoso, dizia: Senhor, como não ser feliz sabendo o que nós sabemos e crer no que nós cremos? Oh Deus, queremos ser agradecidos desta forma, Senhor. sim. E que o Senhor nos ajude a nós trilhar nesse caminho, Senhor. Oh, Não indo nem para a direita e nem para a esquerda, mas seguindo o alvo, Senhor.
ou nossa soberana vocação, que o Senhor tem nos chamado para ser o que nós somos, Pai, filhos do Senhor. Sim, Jesus. Toma-nos em tuas mãos e nos ajuda. É o que nós pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos nos colocar em pé nesse instante. Eu quero ler a leitura da ceia, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, que também lhes ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai, comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Nós, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ainda no livro de João, capítulo 13, versículo 12. Glória a Jesus. Então, depois que lavou os pés e tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendei que vos tenho feito, vós me chamais mestre e Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é um servo maior que seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Ainda em pé, vamos cantar um pedacinho do hino, Lá maior. Glória a Jesus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Senhor nosso Deus,
Aqui está, Senhor, este pão Sim. e este vinho, Senhor, o qual representa o teu corpo e teu sangue, Senhor, Ó Deus. o qual foi vertido por nós na cruz do Calvário. Sim. Ali na cruz o Senhor pagou o preço por nós. Ó Deus. Ali, Senhor, o Senhor levou sobre si as nossas dores, Sim. os nossos pecados foram pagos. O Senhor carregou todas as nossas culpas, Senhor, Ó Deus. e nos fez nós sermos livres, livres do pecado, Ó livres de toda condenação, Pai. Sim. E aqui o Senhor deixou isso para nós lembrar deste dia, Senhor glorioso. E somos aqui, Senhor, como vitoriosos, Pai, Ó porque Deus. temos enfrentado lutas e dificuldades, Verdade. mas estamos no caminho, Senhor. Sim, Senhor. Agradecido pelo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus. Agora pedimos a consagração deste pão, deste vinho, Ó Deus. que ele sirva de força para teus filhos. Sim. Refrigério, Senhor, alívio e paz. No nome de Jesus Cristo nós pedimos, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. E tempo dado graça, parte. Disse-lhe Jesus: esse é meu corpo e o meu sangue, que foi vertido por vós. Fazei isso em memória de mim. Aqui está o pão e aqui está o vinho. Você é bem-vindo à mesa. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Ao pé da fica forte, belas são tuas lutas. Aleluia, Jesus.
Jesus.